A religião do terceiro milênio a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é mais que toda a religião. É toda a ciência, é toda a filosofia, é toda a política e toda a moral. É todo o progresso humano, unido ao progresso de todos os mundos, de todas as humanidades siderais. O amor universal na apoteose ao Criador onipotente, onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zarucho, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Amigos e irmãos, Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Esta é a transmissão da cruzada do Novo Mandamento de Jesus no lar, aqui da família Zanetti Nora de São José dos Campos, unindo outras famílias da terra e do céu da terra em torno de Jesus. Quero agradecer a presença de todos, agradecer também a quem vai estar assistindo essa gravação depois, o nosso muito obrigado. E vamos nos preparar, fazendo o nosso instante de silêncio com Jesus, o silêncio da alma, o silêncio do coração, e logo em seguida, juntos com o irmão Paiva Neto, vamos orar a prece ecumênica do Pai Nosso, a prece que Jesus nos ensinou. Então vamos num só pensamento, num só coração, num só espírito de devoção. Vamos orar, vamos falar com Deus.
Meus amigos e irmãos, com que satisfação eu estou falando para vocês, idealistas, pessoas de boa vontade, que sabem que a felicidade nossa está em fazer o bem, em observar os passos de Jesus, que sempre ponderou que devemos nos amar uns aos outros como ele nos tem amado. Muitas pessoas dizem, mas se eu amar, eu vou ficar indefeso nesse mundo de tanta violência. Quem foi que disse isso? Se a gente cumpre os ensinamentos do Cristo de Deus, ele há de nos proteger, mas também nos testa para ver a nossa resistência. É uma satisfação estar com vocês nessa reunião em que todos estão pensando em melhorar, para melhorar a humanidade. Mas, irmão Paiva, nós somos poucos para melhorar a humanidade. Mas se Jesus pensasse assim, ele não teria nos dado um exemplo de dedicação que chegou até o sacrifício. Mas sua doutrina, passados 2 milênios, aí está. E os que nos antecederam na marcha pela evolução da humanidade? Se eles temessem alguma coisa. Mas eu quero que vocês saibam que eu tenho sempre vocês aqui, dentro do meu coração. Porque é o que vale. E sempre pensando no progresso desta obra maravilhosa aqui nesse mundo que precisa de muita boa vontade. Que a paz de Deus esteja agora e sempre no coração de todos. E vamos terminar com a prece de Jesus, nosso Senhor, para fortalecer todo mundo, aqui e na casa de vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Um abraço a todos e viva Jesus! Muito bem, fortalecidos por esta linda oração, estamos preparados aqui para o nosso estudo de hoje. Primeiro, pedir desculpas, tá, pessoal? A gente atrasou aqui um pouquinho. E vocês estão, não sei se vocês estão ouvindo, né? A Alice está chorando aqui um pouquinho, porque a gente está passando a sonda nela, então ela fica um pouquinho nervosa, tá? Mas está tudo bem e a gente vai prosseguindo aqui, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas, ok? Vamos lá, então. Estamos estudando aqui em casa o livro Os Mortos Não Morrem, né, do irmão Paiva Neto. Já estamos agora na página 317, dentro do capítulo O Mundo Espiritual Não é um Dormitório, parte 3. É isso, né, Mona? Tudo certinho, né? Vamos lá, então, ao texto de hoje. Eu vou tentar pronunciar da maneira correta, tá? Telebulia é o título aqui. A pretexto de negar a incontestável veracidade da manifestação do Espírito, enfatizamos que chegam mesmo a afirmar que a alma é apenas uma projeção da mente, como se a restringissem ao resultado de explosões físico-químicas dentro dos neurônios. As ocorrências do chamado sobrenatural, todavia, prosseguem a desafiar as limitações que lhe queiram impor determinados cultores da razão humana.
Bem a propósito, no livro Os Mortos Acordam os Vivos, do saudoso Mário Tamassia, há valiosa argumentação a favor do conceito do prosseguimento da vida após o desenlace do corpo físico. Conta ao autor que Jean Montaigne, residente nas distantes montanhas rochosas, fez uma promessa à senhora Bishop, uma pessoa que lhe era querida, que, se morresse, lhe faria uma visita em espírito, avisando-a do fato. Certa tarde, encontrara-se a senhora Bishop escrevendo quando, de súbito, lhe surge à frente o humilde personagem. Aspas. Eu vim como prometi, disse ele. Em seguida, acenando com a mão, despediu-se, dizendo, adeus. Informa Tamassia que, depois de acurada investigação e de ter sido feito o controle do fuso horário, comprovou-se que, no distante Fort Collins, no Colorado, Jim havia morrido. E arremata o escritor. Na tradução da parapsicologia fisiológica, aquele ardente desejo de Jim em cumprir uma promessa teria levado a aparecer a sua querida senhora Bishop em simples processo telepático, dando-se um nome complicado a tal fato, telebulia. Todavia, não conseguimos explicar as coisas enigmáticas apenas inventando nome, como o qual ficamos togados e passamos a cheirar ciência. E passemos, a cheirar ciência. Se trata de emissão de força do pensamento em nível de irradiação, então, por que tal fato se dá quando justamente o cérebro do agonizante não possui mais força alguma ou, por sinal, completamente liquidado fisicamente? E aí agora vem o irmão Paiva. O espírito é a sublime resplandecência que dá vida ao corpo. Ele, o espírito, é a objetividade, reiteramos. O corpo físico, a ilusão. Ensinou Jesus, o cientista divino. O espírito é que vivifica. A carne para nada serve. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, palavras aqui do Cristo de Deus, no seu Santo Evangelho, segundo João, capítulo 6, versículo 63. Muito bem, gente. Eu estava pesquisando um pouco essa palavra, telebulia, ou telebulia, não sei como é que se pronuncia aqui. O que eu achei aqui, só para ilustrar, o meu pai explicou aqui, mas para a gente fazer aqui um adendo, ele diz aqui, um dos fenômenos psíquicos mais notáveis é, sem dúvida alguma, o das aparições de espectro, ou seja, visão aparentemente tangível, ou seja, você pode tocar, senti-lo fisicamente. No caso, não sentir, mas ver, com os olhos materiais. De novo, um dos fenômenos psíquicos mais notáveis é, sem dúvida alguma, o das aparições de espectro, ou seja, a visão aparentemente tangível da imagem, aqui eles colocam como dessa maneira, de um defunto, ou seja, de alguém que já retornou à pátria espiritual. Na maioria das vezes, e noutras, de seres vivos. Então, a ciência aqui se depara, e o irmão Paiva traz esse fenômeno, que a ciência não pode explicar, mas que aconteceu. Eu gosto muito quando se define, gente, e muita gente pensa nisso. Muita gente pensa que o espírito é a projeção da mente. Então, são os meus valores, são os meus melhores sentimentos.
isso é a minha alma. Eu tenho alma vibrante, porque eu tenho pensamentos vibrantes. Não, meu irmão, minha irmã. A religião de Deus nos ensina, é claro, tá, gente? A gente sempre reitera isso aqui, a gente respeita como cada pessoa entende essa questão da espiritualidade. Mas nós estamos aqui para falar aquilo que entendemos. E nós entendemos que a realidade do espírito é tão real e ela se torna cada vez mais tão forte que o corpo vira uma ilusão e o espírito a realidade. É legal essa jogada de entendimentos, né? Então, mais uma vez, a gente reforça essa questão aqui que o irmão Paiva vai trazendo aqui para todos nós, né? Mais uma vez, que enquanto nós, seres humanos, não entendermos de verdade essas questões espirituais, né? Enquanto de verdade a humanidade não buscar entender que leis físicas que os homens criaram servem só para esse mundo, mas que as leis espirituais são muito maiores, porque regem a nossa vida como um todo. E quando a humanidade entender que a vida ela tem uma continuidade, né? Ela não sofre interrupções, então nós vamos compreender muito melhor a nossa vida. O fato de entendermos que somos espíritos eternos, gente, muda muito a perspectiva da nossa vida, o entendimento das coisas que nós passamos. Muda tudo aquilo que a gente tem como base. E eu penso o seguinte, sabe? Que até aqueles que dizem assim, eu não acredito na continuidade da vida, mas eu amo viver. Então, se você der esse passo de entender que a vida continua, você vai amar a vida ainda mais. Não é mesmo? Porque se você ama viver e você vai viver sempre, então, que coisa maravilhosa, não é mesmo? Então, que a gente possa entender, né, essas questões. Uma vez conversando com um conhecido meu, e a gente falando dessas questões espirituais, né, e dizia assim, né, olha só, por que nós, seres humanos, por que a gente, pelo menos a maioria, né, vamos pensar assim, por que nós sempre buscamos ser honestos, sempre buscamos fazer o bem, sempre buscamos cuidar bem da nossa família, mas se eu partir do princípio que a vida vai acabar, que os meus, né, tudo que eu sou é apenas uma existência aleatória, né, uma vida gerada aleatoriamente, e que eu estou aqui fazendo de tudo para que eu possa deixar um legado, mas não sei se esse legado vai ser continuado. E aí outra pessoa que não tem os mesmos valores que eu, que, né, vamos trazer aqui os exemplos, né, mais cotidianos, vamos dizer assim, né, mais fáceis da gente assimilar. Mas outra pessoa mata, outra pessoa rouba, e ela vai morrer e não vai ser mais nada, e eu que estou lutando aqui também vou morrer e não vai... E, né, a vida, se eu partir desse princípio que a vida ela tem fim, então qual que é o propósito nosso, né, gente? Não tem sentido. E aí, conversando com esse amigo, né, eu coloquei justamente esse exemplo, e aí ele ficou pensativo, sabe? Então, se você, aí eu comentei, né, se você tem essa prerrogativa, né, de trabalhar honestamente, de buscar o sustento, de cuidar, né, da sua família e tudo mais, então é porque você sabe que tem algo além depois do fenômeno da morte material. Então a gente precisa lutar para que as pessoas entendam essas questões. E para quem está acompanhando aqui o estudo, já sabe, né, e percebe que o irmão Paiva traz muitos exemplos, mas muitos exemplos, para justamente deixar bem claro, olha quantas evidências. Não dá mais para a gente ficar duvidando tanto. Precisamos, para aqueles que ainda não acreditam,
precisamos, como diz o povo, dar o braço a torcer, né? Ou seja, bom, eu não acredito, mas e se? É um primeiro passo. Porque, gente, ter esse entendimento muda muito como a gente vê a nossa vida. Muda muito, 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 muito. Muito mesmo. Ontem participei de um casamento, da celebração de um casamento, e o noivo dizia assim, eu achei bonito, as nossas almas, não foi um encontro, foi um reencontro, porque nós já nos encontramos em outras vezes. Então, é lindo isso, né? Então, a gente só tem a ganhar, em todos os sentidos, quando acreditamos na continuidade da vida. Muito bem, Mona, vamos lá? Você sempre puxa o trem aí, quiser trazer seus comentários, fica à vontade. Depois a irmã Nilceli quiser emendar aí, fica à vontade também. Deus está presente a todos, isso é importante a gente aprender que a vida continua, né? Que a gente vai para o mundo espiritual, como a gente aprendeu na semana passada, lá não é dormitório, lá é atividade. Então, a gente não vai para morreu, por lá um lugarzinho bom, não, você vai lá trabalhar, porque o espírito, ele continua trabalhando, porque a gente não vem aqui no mundo só para fazer as coisas material, depois voltar para o mundo espiritual, o espírito fica lá dormindo, quietinho, não precisa de nada. Lógico que precisa, porque ele precisa trabalhar, dedicar. Se a gente dedicou aqui na Terra, lá no mundo espiritual, a gente vai dedicar mais ainda. Por isso que nós somos muitos. A gente fica tão feliz quando a gente aprende as leituras do irmão Paiva, né, dos Mortos Não Morrem, não só dele, né, do outros livros também, que é muito, muito bonito de ler, as coisas que ele coloca, porque ele coloca tudo seguir mastigado. Só pegar, ler e estudar. É praticamente isso, porque ele põe tudo, mastigado, tudo simples para a gente participar, para a gente estudar, né? Porque os livros é importante a gente estudar, a gente entender, perguntar, não tem dia, vou perguntar para alguém que sabe, né? Que já estudou, que já muitas coisas. Isso a gente vai aprender, porque cada passo a gente aprende. Então, isso a gente leva todo esse ensinamento, tudo para nós e por ser humano, para outras pessoas também, que aprenda também, né? Como você falar, não acredita em encarnação. A gente não vai obrigar a pessoa a dizer, você tem que acreditar sim, para você voltar lá para o espiritual, seu espiritinho não vai ficar lá parado. A gente não pode dizer isso, porque a gente está magoando a pessoa. Se ela não acredita em encarnação, isso, como você diz, nós temos que respeitar. É a decisão dela, nós temos que respeitar. Se o próprio Jesus respeita o nosso livre-arbítrio, imagina Jesus aqui na Terra dizer, não, você tem que fazer a parte espiritual. Eu estou obrigando a você fazer a parte espiritual. A matéria você deixa de lá, espiritual é mais importante. Não, Jesus não vai dizer, ele é tão bondoso, ele respeita. Ele só simplesmente ajuda, né? Porque ele ajuda, está 24 horas ajudando. Como ontem na reunião 2 da quarta, a gente aprendeu isso. Eu não lembro o tema, mas a gente aprendeu. Nossos anjos da guarda tá 24 horas com a gente. Ai, eu perdi, como você falou ontem na reunião da quarta, que a gente assistiu depois, né? Aí você fala, eu perdi a chave. Eu não sei onde está a chave, não sei onde coloquei. Tem o anjo da guarda, ele vai mostrar onde você deixou, aonde você colocou, que você não viu. O anjo da guarda, ele ajuda no mini pouquinho, ele ajuda a gente. Fazendo as mesmas coisas que
esteja, ele está ali para ajudar. E Jesus que ele é um anjo da guarda. Ele pode tudo, gente. Às vezes, a gente não quer dar bola para Jesus. Às vezes, quer deixar Jesus de lado. Ah, não precisa de Jesus, para quê? Se eu tudo bem, se a minha família está bem, para que ter Jesus na minha vida? Para que ter Jesus na minha família? Para que isso? Gente, Jesus não vale nada. A gente não pode ser, Jesus vale tudo. Ele que criou o planeta, criou nós. Nosso corpo aqui não é nosso, é de Jesus. Esse corpo é emprestado. Então, por isso que a gente tem que acreditar, a gente tem que ser Jesus, porque numa hora do aperto a gente corre atrás, né? Muitos já perceberam isso. Ai, uma hora aperto, tô doente, ai, Jesus me ajuda, me cura, pelo amor de Deus. Eu não quero essa doença. Uma hora que tá tudo bem, quer de Jesus, não quer saber de Jesus, tá lá, vai embora. Então, a gente não pode, quando tá bem, Jesus tá no nosso coração, ele é um pai que dá um conselho pra gente, olha esse caminho, você tá fazendo certo? Depois chegar lá e pedir, pelo amor de Deus, pra mim, o que eu vou dizer pra você? Você vai ter que ficar um tempo aqui, porque seu corpo tá grudado nas coisas que você fez errado. Então, a gente aprendendo é isso, porque Jesus coloca em prática tudo na Bíblia Sagrada lá, ele colocou tudo em prática, por discípulo, de cura e tudo. A gente pode fazer a mesma coisa. A cura, o que é? É a oração, é rezar para o outro, é pedir a Deus dar força para essa pessoa, pedir para o irmão espiritual que está sofrendo lá, né? São Sebastião, agora em Manaus, né, mãe? Também sofreram ataque, perdeu toda a casa. O que a gente teve que fazer? Orar, como diz Jesus, orar e vigiar, orar e trabalhar. É oração. A oração é um alimento da alma. A gente ora, a gente fortalece. Quando vai tentar, eu tenho uma dica muito especial para vocês. Quando vocês vão tentar, pega a música Legionário, coloca prece para ter tranquilidade. Essa já é uma prece. Tá tocando, eu tô levando essa prece para outras pessoas que estão precisando, que estão no sofrimento, né? Eu faço essa prece para ter tranquilidade. Por exemplo, tá Alice. Ela tá passando um momento difícil, ela tá passando aquilo. Essa música vai levar para ela fortalecer mais. E mesma coisa, nós pode fazer para outras pessoas que tá passando um momento difícil, essa música pode levar para outras pessoas tocar o coração. Aí tocando o coração, mas depois aquela pessoa orou por mim, passou essa música tão linda por mim. Isso deixa a gente feliz e a outra pessoa feliz também. Muito bem, Mona. Muito obrigado aí. Você me lembrou uma coisa interessante, né, Mona? E vem junto aqui do que a gente está comentando. E é um ensinamento da religião divina, né? Toda vibração é contabilizada. Então, tudo chega em todo lugar. É a força do pensamento, né? Vamos lá, irmã Nilceli. Deus está presente a todos. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Como você já comentou sobre isso, né? O irmão Paiva traz aqui para nós e deixa as coisas com muito mais clareza, né? De entendimento, ao ponto, né? De nos falar essa verdade aqui. O espírito é que realmente é a objetividade e o corpo físico acaba sendo essa ilusão. Porque aqueles que se firmam, né, somente na matéria, como você disse, vai chegar o momento em que essa matéria terá que finalizar aqui a sua missão, né? E aí a pessoa que está apegada àquilo, como diz, né, vai ter um susto muito grande
ao ver que continua, a sua vida continua. Então, como você lembrou aí, né, às vezes a pessoa pensa, o pensamento ele vem da minha mente, né? Na realidade, ele vem do espírito, né? Na realidade, o nosso pensamento ele é no espírito, e aí a nossa mente que vai passar para... Então, o irmão Paiva, ele vem mostrando para nós que o que a humanidade precisa é entender que ela é um cidadão, né, de espírito, como ele sempre fala. Nós estamos corpo, mas somos espíritos. E nós temos que começar a cuidar desse espírito, da mesma maneira que a gente cuida do corpo, que é preciso cuidar, porque ele é a vestimenta do espírito, ele é um instrumento que vai ajudar o espírito a evoluir. Mas só que se preocupa muito, né, com aquilo que é finito, ou seja, com aquilo que é ilusão, e aquilo que realmente é a verdade, que é o nosso espírito, que é eterno, às vezes a gente acaba, como diz o irmão Paiva, né, deixando ele aí passar necessidades, né, através da... Como que nós podemos fortalecer o nosso espírito? Cuidar dele com a oração, com a prece, com os estudos, né, com a meditação, com o bem que nós realizamos, né, com a prática da caridade completa, material e espiritual, com músicas elevadas, como a Monique já citou aqui, dá até a prece para ter tranquilidade, e assim, se a gente aprender a viver como um cidadão do espírito, então, a gente, como você disse, tudo será muito mais fácil para nós, né? Como na semana passada, quando você lembrou. Por que Jesus conseguia realizar os milagres? Né? Pelo entendimento que ele tinha das leis e pela conexão que ele tem ao ponto de saber aquilo que está no momento para se findar, né? Uma prova, né? Um desafio, e que a pessoa já conseguiu concluir aquela fase. Muito bem, irmã Luceli. Outro dia, gente, passando aqui a palavra, se a irmã Maria Nazaré quiser comentar, irmã Maria, quiser já ir se preparando, mas outro dia eu me peguei pensando, gente, olha só, né? O irmão Zaru já nos ensinou que Deus é o criador incriado, né? É uma definição dele. Então, ele se criou, né? Então, não tem nada além antes de Deus. Deus, e aí depois todo, né, o universo e tudo mais que a gente está aprendendo. E aí eu fiquei pensando, poxa, então por que ele nos criou, né? Certamente, penso eu, tá? Aí são minhas palavras, tá, gente? Certamente existe um propósito muito maior do que a gente vencer as mazelas humanas. Vencer as mazelas humanas, vencer a mesquinhez humana, é algo que, na verdade, que a gente criou. Vejamos o caso e o próprio exemplo de Jesus Cristo, né? O Cristo deste planeta Terra. A religião de Deus já nos ensinou também. O Cristo, por que ele se tornou o Cristo? Porque ele começou simples e ignorante como a gente, só que ele teve uma evolução sem desvios, né? Veja, ele não foi privilegiado, ele só fez as escolhas corretas. E quantas escolhas equivocadas, não vou falar erradas, mas equivocadas a gente faz, né? Então, tem que é uma reflexão. E aí eu me peguei pensando nisso, né? Poxa, eu acho que então existe um propósito que a gente materialmente não consegue nem mensurar, porque a gente fica aqui nessa lama de, sabe, de coisas, de equívocos, de erros, que a gente não consegue se livrar, coisas que a gente mesmo vai fazendo, né? A gente vai, durante as vidas, as reencarnações, muitas vezes, pisando na bola, e aí nessa reencarnação a gente conseguiu evoluir um pouco a nossa mente, mas aí a gente tem que saldar aquele débito, então a gente tem que trabalhar ainda mais. Então veja, né? É uma situação que a gente criou. Porque se Deus nos criou, se ele é o criador incriado e nos criou, e nos deu o livre-arbítrio e tudo mais,
Então, existe um propósito ainda maior do que a gente ser feliz na Terra, do que a gente constituir família, do que a gente ter um bom emprego ou um bom empreendimento, entendeu? Existe algo maior. Mas aí eu fiquei assim, nossa, e a gente está aqui nessa, né? Deus dá no sentido figurativo, claro que é guardadas as infinitas proporções, Deus nos dá um caminhão de coisas e a gente está com uma colherzinha, tentando ainda, né, assimilar tudo isso. Então, realmente a gente precisa abrir a nossa mente, né? Alguém pode ler esse livro aqui, Os Mortos Não Morrem, e dizer assim, nossa, mas o autor está, né, repetitivo, ele está aqui trazendo da hora. Sim, porque a gente precisa entender que essa é a realidade. Que a realidade real, desculpa aí a redundância, mas a realidade real é o espírito, não o corpo. Mas isso é bom sempre lembrar, não significa, tá bom, meu irmão, minha irmã, não significa que se a nossa realidade é espiritual, então eu vou sair dessa vida o mais rápido possível, porque a realidade é lá. Não. Vamos fazer tudo no tempo certo, na hora certa. Né? Se estamos aqui é porque ainda precisamos, né, fazer muita coisa. Quando retornarmos naturalmente para o mundo espiritual, ou seja, o naturalmente que eu digo é sem nós termos provocado a nossa volta, né, que o contexto ou que a situação aconteça, isso não esteja nas nossas mãos, né, não é um ato nosso, aí a gente vai, né, continua e vai evoluindo e tudo mais. Mas eu confesso a vocês que eu me peguei pensando nisso, né? Por que ele nos criou? Aí fiquei pensando. Bom, se ele nos criou, é porque tem um objetivo, um propósito, mas a gente está tão distante desse objetivo por causa de tanta coisa pequenininha que vai ser muitos degraus aí de evolução, né? Mas dizem, né? Dizem aí os especialistas, né, aqueles que cuidam das mentes humanas, que quando a pessoa perde o propósito, perde o objetivo da vida, ela se sente perdida, né? Ela não sabe mais o que fazer. Então, Deus nos mantém ligados, né, nesse objetivo que ainda não compreendemos, tá, gente? Talvez a gente não consiga compreender, né? Mas que existe algo muito maior do que acreditar que a vida continua. O acreditar que a vida continua é um pequeno bloco dentro de uma grande construção de conhecimento. Desculpa aí a filosofia aqui, né? Ficar filosofando sobre essas coisas, mas é interessante, né? Porque, né, Jesus define, né? Deus não nos criou para nos matar, né? Então, por que ele nos criou? Então, existe algo muito maior que a gente ainda não consegue entender, né, de uma maneira completa. Vamos lá, irmã Maria Nazaré. Quer comentar aí, minha irmã? Fica à vontade. Seja bem-vinda. Deus está presente. Deus está presente a todos. Viva Jesus e nossos corações para sempre. Então, irmãos, é o seguinte, a gente teve assim, umas passagens, né, umas reuniões que eu participava, e a minha família muito deu exemplo disso, né, porque meu pai, um dia na reunião, ele falou assim, né, eu pedi uma oração para ele, que era aniversário dele, e ele falou assim, eu preciso ir embora, eu não vou ficar aqui porque eu preciso estudar muito. Então, então o dirigente falou, seu pai está presente, né? Mas ele está falando que precisa ir embora, que ele tem compromisso para estudar. Por quê? Porque lá no plano espiritual nós não paramos de trabalhar e nem de estudar, né? Então, as pessoas acham que morreu, acabou, né? Mas não, lá nós temos muito que aprender. Por que as crianças que nascem agora já sabem tudo? Elas ensinam a gente surpreende muito com as crianças, né? Tudo que a gente observa nas crianças, que elas têm assim, sabe, ela está ensinando a gente vai falar alguma coisa, elas parece que já sabe mais do que a gente, então nós aprendemos com eles, por quê?
porque eles já estudaram bastante, eles voltaram, né? Mas quando eles foram para lá, para o plano espiritual, o que eles fizeram? Foram aprender para depois voltar. Então, nós temos que respeitar as crianças, porque eles têm uma bagagem muito grande para a gente observar e entender que a gente está aprendendo com eles, porque nós estamos aqui ainda aprendendo, porque se nós não tivéssemos que aprender mais aqui, não estaria mais aqui. Se nós estamos aqui porque nós temos que resgatar alguma coisa, nós temos que passar por alguma coisa que a gente tem que passar, porque ninguém sabe o que nós fizemos em outras vidas, né? Nós estamos aqui para resgatar e para aprender mais. Muito bem, irmã Maria Nazaré. É isso aí, né? A senhora comentou uma coisa interessante aqui sobre as crianças, né? E aí todo mundo já está sabendo aí que no próximo dia 25 de março teremos aí, né, um grande evento, mais um fórum internacional dos soldadinhos de Deus da LBV. Né? Um fórum onde as crianças são protagonistas. Esse fórum foi criado, idealizado pelo irmão Paiva Neto, e já vai entrar na sua 20ª edição, gente. Olha, 20 anos, né, que esse fórum acontece, e vem justamente nisso, né, irmã Maria Nazaré? Em trazer para as crianças, né, e dar todo esse espaço para que elas nos ajudem a evoluir, porque elas já vieram com uma bagagem realmente muito grande. Manedi, vamos aproveitar que a senhora está com o microfone aberto aí, minha irmã. Quer comentar? Fica à vontade, Deus está presente. Viva Jesus! Todos estão falando a mesma língua, e é verdade. Nós estamos aqui para renovar o nosso conhecimento. Já tivemos outras vidas, e Deus está nos dando esta chance de voltar para aprender mais e trabalhar mais com essas pessoas que ainda estão distantes desse conhecimento. Tem muita gente ainda que está distante do conhecimento das leis de Deus. É verdade, nós somos espíritos eternos. Estamos aqui com essa veste emprestada por Deus. Ele não tinha cabimento, o espírito está andando por aí, voando que nem borboleta, não tem condição de fazer isso, né? Ia ser uma correria, uma coisa horrorosa. Então, Deus deu a cada um de nós essa veste, que ela vai acabar, mas o espírito não acaba, ele continua muito tempo. Então, eu acho que cada um de nós que estamos aqui, nós temos, sim, um tempo determinado de Deus, e nós não sabemos quem fomos nós em outras vidas, de onde viemos, o que fizemos. A gente nasce e esquece, é esquecido, ele já prepara tudo isso, o nosso esquecimento. Porque, sei lá, o que eu fiz na outra vida? Quem foi a Nedi? De onde que ela veio? Por que aconteceram isso e isso com ela? Porque eu tenho algo a acertar, eu vim aqui para ter esta chance de ter esse conhecimento das leis de Deus e procurar caminhar junto com Jesus, para quando eu voltar melhor do que quando eu cheguei. Eu acho que Deus, ele faz as coisas tudo certinho. E nós não temos ainda esse conhecimento dos nossos olhos e nosso pensamento, saber quem fomos nós. Vai que a gente foi uma pessoa muito má, muito ruim, a gente vai até sentir mal, falar, poxa, mas eu fiz tudo isso? Então, eu mereço mesmo a minha caminhada com dificuldade, né? Então, o que eu acho maravilhoso é o que Deus fez por cada um de nós. Deu a chance de voltar na Terra, recomeçar uma vida trabalhando sempre para Jesus e levar
para todas as pessoas o pouco conhecimento que a gente tem, para que todos possam seguir em frente melhores. Esta é a nossa chance na Terra. Não sei se está assim tão bem explicado, mas eu acho que é isso mesmo. A gente está aqui de passagem e num grande aprendizado. O que fizemos e por que estamos aqui. Isso aí, irmã Nedir. Inclusive, levar esses ensinamentos para o motorista do carro de aplicativo, né? A senhora estava comentando ontem na reunião em homenagem ao Anjo da Guarda, né? Parabéns, irmã Nedir. Obrigado aí pela participação. Irmã Nedir, eu vou só fechar o microfone aqui da senhora, que ele tá dando uma pequenina interferência, mas qualquer coisa a senhora pode abrir aí, tá bom? Mas obrigado aí pela participação. Pode deixar a câmera aberta, que daqui a pouco a gente vai tirar a foto, tá? Vamos lá, então, de São José dos Campos, né? Irmã Nedir aqui. Vamos lá, irmão Cláudio. Quer fazer seus comentários, meu irmão? Fica à vontade, seja bem-vindo. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Hoje eu estou só no aprendizado, como diz a irmã Nedir, estou num grande aprendizado aprendendo com você. Estou só de ouvinte hoje. Tá certo, meu irmão. Fique sempre à vontade. Inclusive, o irmão Cláudio e a irmã Pérsula trouxeram lá. Lembra aquele testemunho que eles contaram aqui na nossa reunião, né? Algumas semanas atrás. Sábado a gente trouxe lá para todo o pessoal. Foi muito emocionante. Parabéns, irmão Cláudio e irmã Pérsula, aí mais uma vez. Irmã Deise, irmão Rafael, querem trazer seus comentários, meus amigos? Fiquem à vontade. Ô, Rafa, só estamos na audiência hoje aqui. Opa, então tá bom. Olha, tem mais gente aqui conectada, mas para mim não aparece o nome. Uma, acho que é a irmã Olívia, que eu vi aqui uma hora que abriu aqui a tela. Acho que tem mais gente aqui, mas eu não estou vendo o nome, tá? Então você me desculpa, mas a tribuna está aberta, tá? A palavra está aberta aí, quem quiser comentar aí, fica à vontade, tá? Aqui para mim aqui não tá aparecendo. Beleza? Bom, gente, então, concluindo aqui esse nosso encontro, vamos passar aqui alguns recadinhos, né, que a gente deixa aqui sempre para o final. Primeiro, né, falar do Fórum Internacional, né, dos Soldadinhos de Deus da LBV, Esperança do Mundo. Então, como foi já anunciado, né, já está sendo anunciado e agora que está chegando perto da data, a gente vai reforçando. Então, no dia 25 desse mês de março, em todas as igrejas ecumênicas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, acontecerá, né? Este grande fórum internacional dos soldadinhos de Deus da LBV. Olha o tema que as crianças escolheram, gente. Cuida da vida, cuida da terra e cuida de nós. Somos todos natureza. As crianças sempre antenadas aí em tudo que acontece no mundo, né? Então, dia 25 de março, vai ter uma programação especial em cada igreja, né? Então, aqui em São José dos Campos, já adianto, né? A gente vai ter uma programação logo após o almoço, ali a partir das 2 da tarde. Então, você já fica pronto aí. Se você é de outra região, né? E vai participar, e o convite é que você vai participe, né? Então, entre em contato aí com o pregador da sua localidade, com a pregadora, com o embaixador, tá bom? E vai se informando aí em quais serão os horários, tá bom? Mas a gente, dia 25, tenha certeza que vai ser um grande momento. Mas isso não significa, gente, que não seja importante a gente participar das outras reuniões, tá? Então, as reuniões que antecedem o dia 25 e as reuniões que acontecerão depois do dia 25, é sempre importante que a gente participe, tá? Inclusive, vou trazer aqui os temas que vamos estudar. Vamos lá, rapidinho aqui, eu mandei aqui. Ó, já preparando, inclusive, esse momento do fórum, no próximo sábado, agora, dia 18, olha o que a gente vai estudar na reunião da Comunhão com Deus, hein? Aí no horário normal, às 16h15, tá? As crianças, o aprendizado da fé realizante e a preservação da vida. Estudo desse próximo sábado, dia 18, na reunião da Comunhão com Deus. E no domingo, na reunião pelo fortalecimento da família, a segurança das famílias e a prática
da oração e da vigilância. Então, domingo, dia 19, a partir das 9h30 da manhã. Um outro recado que eu quero dar aqui a todos vocês, gente, é a nossa campanha, né? Em prol aqui aos 82 anos do irmão Paiva Neto. Todo mundo, né? A gente já avançou bastante nessa campanha, mas ainda temos um grande caminho aí para ser percorrido. Então, convite é que todo mundo possa fazer aí a sua oferta especial, né? Em homenagem ao irmão Paiva Neto, em homenagem aos seus 82 anos de vida. E essa campanha, tá, gente? Ela continua também em prol às vítimas, né? Das fortes chuvas lá no litoral norte aqui do estado de São Paulo, tá bom? Então, você vai estar contribuindo 2 vezes, né? Homenageando o irmão Paiva Neto, ajudando a religião divina e ajudando também, é claro, auxiliando lá os nossos irmãos lá no litoral norte, mais exclusivamente ali em São Sebastião, que ainda continua precisando de muita ajuda, tá, gente? Para quem mora aqui no Vale do Paraíba, sabe, né? Ainda tá chovendo bastante ainda aqui na região, então a gente precisa de todo o apoio. E também falar para todos vocês que nós vamos lançar aí hoje a nossa tarde fraterna. Olha aqui os prêmios, gente. Vou dar aqui alguns spoilers. Principalmente, atenção, Rafael Odoni, para quem gosta dos potinhos. Vai ter muito potinho, mas muito potinho, ó. Nessa tarde fraterna digital, que vai ser agora, domingo, dia 19, tá? Ó, vou dar um spoiler aqui rapidinho. Pronto, acabou. Depois a gente vai mandar aí a nossa chamada aí para todo mundo compartilhar e poder participar, tá bom? É isso, minha gente. Vamos, quem puder abrir a sua câmera aí para a gente fazer então a nossa foto rapidamente. Vamos lá. E aí a gente encerra a nossa reunião de hoje. Agradecendo, né, todo mundo aí que está participando, que tira esse momento aí para estar com a gente. O irmão Cláudio, que abençoa os carros e os motores. Muito bom. O Serba Maria Nazaré vai abrir aqui. Só um minutinho. Daqui a pouco tem a palavra do irmão Paiva, né, gente? Então, vamos lá. Irmã Maria Nazaré, a senhora consegue abrir aí a câmera para a gente tirar a foto? O Rafael e a Deise também, se puderem. Olha lá, irmã Olívia. Tudo bem, irmã Olívia? Prazer recebê-la aqui, hein? Ó, Rafael, que chique. Ó, tá com o cabelinho penteado, ó. Mais chique, hein? Isso aí. Vamos lá? 1, 2, 3, Jesus! Ó, o Léo apareceu. 1, 2, 3. Pera aí que o Léo apareceu. 1, 2. Aparece aí, Léo. 1, 2, 3, Jesus! Aê, agora sim. Aqui não deixamos ninguém de fora, hein? Gente, um grande abraço. É uma honra tê-los vocês aqui sempre nas nossas reuniões de segunda-feira. Espero que o estudo de hoje tenha sido proveitoso. A você, meu irmão, minha irmã, que vai estar assistindo essa gravação depois, o nosso muito obrigado também. Que a paz de Deus esteja agora e sempre em nossos corações. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Nossas palmas a Jesus. Valeu, gente. Um abraço no coração de todos, hein? Boa semana com Jesus. Até mais. Tchau, Neuceli. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Deus está presente a todos. Bom final de semana para todos. Boa semana para todos. Olívia, um abraço. Irmã Maria Nazaré, irmã Nedir, pessoal de Aguaí, pessoal de Jundiaí. Valeu demais. Tchau. Tchau, tchau.